Estamos de volta em mais um episódio do Pode Ouvir Podcast, o mais amado do Brasil, né? Porque ele foi mais longe do que o esperado, as nações. Esse é o projeto do coração de Deus. Então eu falo com você que certamente já acompanha o nosso conteúdo e se alegra com tantas, né, histórias de fé, de superação e testemunhos que, sem dúvida, têm edificado a sua vida e têm despertado você, né, em viver as promessas do Senhor. E hoje, em especial, para você que, né, colocou aí o sininho, né, para dar uma buzinada, apitar, você hoje vai ser contemplado com uma história que vai iluminar o seu coração. Sim, eu estou aqui com a pastora Daniela Rios, ela que é escritora, mentora, ela é teóloga, ela tem uma responsabilidade como pastora no MIR, né, que aqui, para quem conhece, é o Ministério Internacional da Restauração, e ela hoje nos deu o privilégio de estar presente para nos contar um pouco sobre o que é ser uma mulher, né, luzeiro e ter, de fato, o brilho do Senhor que ilumina todos os lugares aonde ela estiver, porque ela carrega a glória de Deus, a luz, e eu estou muito contente de recebê-la aqui, porque eu já disse e vou mencionar, ela não anda. Ela pisa com autoridade na cabeça do inimigo quando ela se levanta todo dia a cada amanhecer, porque o seu pisar, ele não é de pluma, minha querida, o seu pisar, ele é forte, ele é intenso. Amém. E o céu se movimenta, porque a glória de Deus que você carrega é tremenda, é justamente para iluminar. Bem-vinda! Oh, meu Deus! Que honra estar aqui contigo, pastora Lili. É uma honra do céu estar aqui mais uma vez, né, com você, uma mulher de Deus, uma mulher Amém. Que tem assim uma visão do reino. E eu me sinto muito honrada pelo Senhor de estar aqui com você, né, com esse povo todo que está aí nos assistindo. E eu sei que Deus vai fazer muita coisa aqui nesse tempo que nós estamos aqui juntas. Amém! Ó, hoje é dia de não guardar segredo, tá, pastora? Eita, porque tá hoje você não pode, tá proibido guardar segredos aqui, porque todo mundo tem uma história pra contar, sabe? Aquela, antes da luz vem as trevas, né? Antes daquela, do encontro com o Senhor, tem sempre uma vida, né, paralela, secular, que alguns assim chamam, mas que a gente fica meio sem direção, né? E quando não tem luz, não tem direção. Se tem escuridão, as coisas ficam bem tenebrosas. E todo mundo tem um arco. E nessa história, como era a nossa querida pastora Daniela, mas na adolescência, na juventude, né? Porque hoje você constituiu família, hoje você Sim. tem, né, uma casa para gerenciar como uma mulher sábia, edificadora, mas será que foi sempre assim? Já tinha a direção e o iluminar do Senhor nessa vida? Não. Bem, na verdade, eu nasci em Feira de Santana, na Bahia, né? Tive uma infância muito boa, muito linda, graças a Deus. Os meus pais são pais fantásticos, eu tenho uma irmã. E eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 12 anos. É apressada, né? Era apressada, já queria? Foi amor à primeira vista. Assim, nós, assim, brincando, né? Na rua, nós éramos vizinhos. Eu olhei pra ele e disse, uau, eu vou me casar com esse rapaz. Foi assim, olha, pastora. Ele deve estar orgulhoso agora, quando ele vai dizer, eita. E eu era uma meninona, né? Tinha 12, aí próximo dos 13 anos. E nós começamos a paquerar, aquela coisa mesmo da infância. Aí começamos a namorar na porta. Os meus pais ali nos abençoaram, né? E ele começou a ir na minha casa, a gente começou a conversar. Quando eu fiz 16 para 17 anos, os pais dele vieram para Manaus. E, nossa, Feira de Santana para Manaus é uma distância, assim, gigante, né? Eu me lembro que eu viajei de Transbrasil, olha aí, ó. VASP, Transbrasil. Não conta não, porque senão a pessoa vai fazer conta aqui. Vai dizer, quantos anos tem isso, hein? E aí, quando os pais dele vieram para Manaus, ele também, a diferença da nossa idade é 1 ano e alguns meses, né? Quase 2 anos. Olha, você me fez voltar na memória aqui, porque meu pai trabalhava na Transbrasil. Ele trazia os kits, não tem? Quando se come dentro do avião, ele trazia pra casa. Oh, meu Deus. E eles vieram pra Manaus e eu fiquei na Bahia, né? E distante, geograficamente falando, mas o nosso amor permanecia ali. Só que eu
não servia a Cristo, então brincava muito carnaval, muito micareta, andava atrás do trio elétrico, aquelas coisas que jovens, né, que não tem a Cristo, gosta de fazer. Era muito namoradeira, aquela coisa toda. Eu gosto assim de gente que assume, né? Essa história, agora eu sou de Deus, não, fui uma boa pessoa. Não quer dizer que não seja uma boa pessoa. Pastor, eu sempre conto essa história. Primeiro eu queria ser a Xuxa, depois a Angélica. Aí, na minha juventude, eu queria ser a Carla Pérez. Pronto. Então, eu dançava em academias, eu fazia parte de uma equipe, nós dançávamos em festas do mundo mesmo, eu ia. Então, eu queria ser a Carla Pérez, assim, de shortinho. Era o tchan. Era o tchan, tchan, tchan. Ninguém contava com essa, né? Que teria stand-up comedy aqui da história da pastora Dani. A Carla, a Angélica e agora a Carla o Pérez. tchan. O tchan. Deixava minha mãe doida, tadinha, porque eu queria dançar no circo do bairro, em todos os lugares eu queria estar lá, rebolando. Eu disse que eu não podia ver uma garrafa, sabe? Que tem aquela música, vai dançando na boquinha da garrafa. Era por aí. Aquela, assume teu BO, assume o teu passado. Esse programa é sobre isso. E aí, o meu esposo veio, né, para Manaus com a família dele e eu vim conhecer Manaus. Eu tinha 17 para 18 anos, vim conhecer Manaus. Os pais do meu esposo eram como meus pais também, nós éramos vizinhos, nós crescemos juntos. E acredite, quando eu cheguei em Manaus, eu liguei para minha mãe e para o meu pai e disse, eu não vou mais voltar. Imagina. Se eu não vou mais voltar porque eu vou me casar com ele. E a minha mãe só faltou ficar doida, tadinha, né? Sofreu muito e eu bati o pé, não vou. E comecei a morar com meu sogro, com a minha sogra, claro que com muito respeito, porque nós viemos de uma família bem tradicional. Não éramos crentes evangélicos, mas cristãos e conhecíamos o princípio, né, de família e tudo mais. Então nós vivíamos na casa deles e tudo ali. Mas eu passei um grande deserto, porque eu era filhinha de papai, dormia a tarde toda, estudava em escola particular, não pegava nem ônibus. Meu sonho... Rica! Não era rica, mas nós tínhamos uma condição boa, né? Melhor. E aí vim para Manaus e eu comecei a trabalhar. Eu fui ser caixa de supermercado, porque o meu sogro tinha um mercadinho e eu tinha que trabalhar, ajudar. Claro. E aí foi um desafio para mim, mas eu queria viver, né, aqui em Manaus, porque eu queria me casar. E quando eu completei 18 para 19 anos, nós voltamos para a Bahia para casar. E nós nos casamos lá. Né? Toda a nossa família, o Senhor aí fez uma festa linda. Ele é baiano também, feirense. Tem um gingado. E aí nós nos casamos. Como nós éramos muito novinhos, também não tínhamos condições financeiras, então nós começamos a morar com os pais dele. E aí começou também mais um grande desafio. Minha sogra era uma mulher maravilhosa, hoje dorme no Senhor, mas é desafiador, né? Quem casa quer casa, quem casa, quem casa. E o meu marido não era assim, né? Bem quietinho. Então ele aprontava muito. Meu Deus do céu. E aí... Hoje ele é um príncipe. E aí começaram as brigas, né? As discussões. E eu vivia com uma mala debaixo da minha cama, porque eu dizia que todo dia eu ia embora. Talvez você esteja falando com muita gente que tem mala preparada e pronta. Minha mala já estava pronta. Porque eu engravidei com 3 meses de casada, eu engravidei, né, da nossa primeira filha. Então foi bem difícil, porque meus pais não moravam aqui, a minha sogra me deu todo o suporte, mas o meu marido ainda era muito imaturo. E eu queria viver aquela vida de ter um pai presente, um marido amoroso. E nós estávamos a se separar mesmo. Eram brigas e muitas brigas, muitas palavras de humilhação, né? Muitas palavras ali que feriram tanto ele comigo quanto eu com ele também. E aí os meus pais vieram para Manaus, né? Vieram conhecer, e a minha irmã fez vestibular, passou, eles também vieram morar aqui. E foi quando a minha mãe disse assim, minha filha, você precisa ir para uma casa. Você não pode morar com o seu sogro e a sua sogra. E como o meu sogro sempre foi assim, empresário, né, empreendedor, então o meu marido já vivia muito na dependência, né, do pai, aquela vida ali que já estava muito bom para ele. Então ele não tinha uma visão de uma independência financeira, né, de ter uma vida estabilizada. Então eram muitas coisas, fora a questão das traições, né, que eram constantes. Então nós brigávamos muito.
Daí eu comecei a fazer faculdade, né? Minha primeira graduação foi em educação física, eu queria, porque como eu gostava de dançar, então eu queria ser professora de dança, queria dar aula. E eu entrei na faculdade, a nossa filha tinha uns 3 aninhos, e dali as brigas eram muito intensas, e eu acabei também conhecendo outras pessoas na faculdade, novas amizades. E tudo aquilo que eu ouvia, né? Você é feia, você não é o bastante, etc, etc. Eu comecei a ouvir outras palavras e comecei a me enxergar de uma forma diferente, né? Porque eu recebia elogios na rua que eu não recebia em casa. E assim, pastora, você sabe que a mulher, ela se envolve, não é pelo que ela vê, mas pelo que ela ouve. E ali eu fui me envolvendo nas amizades, né? Me envolvi emocionalmente com uma pessoa, não tenho vergonha de falar isso, porque faz parte da minha história. Embora eu me casei com meu primeiro namorado e tudo, mas... Enfim, né? E aí eu comecei... É muito lindo. A gente tem que mencionar aqui, pastora... Dani, porque algumas pessoas às vezes querem ocultar alguns detalhes, né? E aí a gente vem para um testemunho de maneira tão íntegro. É íntegro o que você está contando, que pode ser a realidade de algumas pessoas, né? E os relatos dessa vida que não foi fácil, né? A gente pode estar ali numa situação onde muitas mulheres e homens também estejam em relacionamentos que não estejam dentro do ideal. E que se permitem se envolver pela situação que está vivendo de maneira, né, opressora ou sem a devida valorização. E aí são rendidas, às vezes, nesses elogios, e aí vivem aquilo que não é propósito de Deus. Sim. O Senhor nos chamou para a fidelidade, para o compromisso, para o casamento, para a aliança, né? E aí nós aqui atrapalhamos. Sim. O trabalho e tudo aquilo que Ele exige de todos nós, que é fácil executar. Ele só pede obediência, fidelidade e compromisso. Verdade. E assim, na sociedade que nós vivemos, que ainda é machista, né? O homem, ele faz, mas nada acontece. Mas basta a mulher olhar, né? Ela já tem, assim, todas aqueles nomes impróprios, né? Aquelas situações que você já sabe, é uma mulher mal vista, é uma mulher adúltera, é uma prostituta, Isso aí. E por aí vai, né? Então, pastor, o que eu vou contar aqui, eu nem coloquei no meu capítulo, mas a verdade é que a família do meu esposo colocaram um detetive atrás de mim. É uma novela, assim, eles colocaram... É uma novela mexicana, isso! Porque eu comecei a voltar, assim, a uma adolescência, né? Porque eu comecei a me sentir amada, desejada, né? No ambiente ali da faculdade. Então... E você era um mulherão, né? Porque você ainda é, né? Olha pra pastora. Eu queria ser a Carla Pérez. Um mulherão, é isso então. Você imagina quando ela não estava no padrão de boniteza. Só que Deus sempre me guardou, né? E embora eu estivesse ali envolvida emocionalmente, eu ainda tinha temor e medo, né? Por toda uma história, por toda uma criação que eu tive, né? Mas eu me envolvi muito emocionalmente, eu fiquei apaixonada. E aí eu lembro que uma das vezes que eu estava andando no carro da minha cunhada, a minha amiga, colega da faculdade, estava comigo no carro e eu falei, nossa amiga, eu estou apaixonada. E tinha um gravador dentro do carro. E esse gravador gravou exatamente coisas que eu falei. Embora o detetive estivesse ali na minha cola, ele não pegou nada. Mas a gravação era o suficiente. Mas a gravação foi o suficiente. Estou apaixonada. Foi. E aí, nesse dia, eu me programei para sair com meu esposo, né? E aí, nesse dia, eu não entendi, vi assim, uma atmosfera diferente. E aí, eu fui chamada para uma reunião exposta a todos da casa. E o meu marido... Nossa, ele ficou horrorizado e foi aquela situação bem difícil. E aí a minha sogra e o meu sogro, claro, com toda a razão, ficou muito chateado e pediu que eu me retirasse da casa. E aí eu liguei para minha mãe. Mãe, ia vir me buscar. Minha mãe passou mal, meu pai, meu Deus. Mas eles foram, porque pai e mãe, né, sempre tá ali para apoiar os filhos. E eu saí tão desnorteada, pastora, que eu deixei a minha filha de 3 aninhos, quase 4 anos. Deixei ela lá, porque eu saí sem direção. E fui para casa dos meus pais, e eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu me sentei na cama e olhei para o teto e disse, acabou para mim.
acabou, porque o que vai ser de mim? Porque há momentos na nossa vida que a gente pensa, né? Acabou, não tem mais jeito. Estou no fundo do poço. Não tem mais como sair daqui. E aí eu disse, eu vou mudar radicalmente a minha vida. Na época eu fazia faculdade, peguei o currículo, fui a uma escola próxima, entrei na escola e comecei a conversar com a dona da escola. E aí falei para ela da importância da coordenação motora com as crianças, porque ela não tinha um profissional da área, era uma escola pequena. E ela ficou me olhando, eu dei uma aula para aquela mulher, e ela me ligou depois e disse assim, vem aqui que eu quero conversar contigo. E ela fez uma proposta para mim naquela escola. E eu fui, e a dona da escola, ela fazia parte da União do Vegetal, né? E eu queria fazer parte dessa religião. Eu queria ser espírita, eu queria mudar, porque eu era católica e eu queria mudar. Pedi ajuda, nada contra a Igreja Católica, mas eu fui pedir ajuda, mas não tive ajuda naquele momento, porque Deus sabia de todas as coisas. E aí todas as vezes que eu tinha que estar com ela nessas reuniões, nunca dava certo, pastora. Porque eles fazem a união do vegetal, você toma um chá e tem toda aquela situação. Mas lá dentro tinha uma serva de Deus, Conceição. Nunca vou esquecer dela. Eu vou pedir para que ela veja depois esse vídeo. Conceição, você foi muito importante para mim. Uma mulher assim que Deus usou naquele tempo para me resgatar. Eu sou muito grata a Deus pela vida dela. E ela me apresentou Jesus. E eu disse, olha, eu gostei de ti, tu é legal, não tenho amigos, tô vivendo uma situação muito difícil, mas eu não quero ser crente, eu não gosto de crente. Eu não quero, não vou. Disso eu entendo. Não vou, não gosto. Eu vou ser espírita, ou vou pra Ubanda, algo assim, porque é o que eu gosto. Tá. Né? Então não vou pra igreja de crente. Aí ela olhou pra mim e disse, tudo bem, amiga. E aí eu fiz o aniversário da minha filha, porque nós já fomos alugar uma casa, nós já saímos da casa do meu sogro, da minha sogra, porque eu conversei com meu esposo, e nós resolvemos tentar o nosso casamento. Eu tô assim, resumindo, pastora. Eu tenho nenhuma dúvida disso. E aí nós alugamos essa casa, mas vivíamos debaixo desse jugo, dessas palavras, né, dessas discussões. E essa moça me ajudou muito, ela ia para minha casa, ela falava de Jesus, ela pregava para mim, embora eu assim não recebesse muito, mas eu não tinha alternativa. Ou era ela ou não era ninguém, né? Porque chega um momento que os amigos vão embora, né? A família abandona, enfim. E eu tinha a Conceição, né? E aí eu comecei a ir para a igreja por gratidão a ela, porque ela me convidou, ela me chamava tanto, por isso que eu digo assim, ó, não desista das pessoas. Isso já era o quê? Uns 25, 27? 25 anos, 25, Não, 24 para 25 anos. E ela me levou para a igreja. Pela primeira vez eu fui à igreja, e eu lembro que eu vi um quadro de um leão bem grande, disse, engraçado que vocês não têm aí as imagens, mas tem a imagem de um leão. Eu não entendia, né? E criticava muito, mas eu ia. E foi quando o Senhor começou a falar comigo, começou a quebrantar o meu coração, e eu fui tendo encontros com Jesus. E aí quando eu comecei a verdadeiramente a servir a Ele, aí o diabo se levantou com tudo. Se levantou porque assim já era, o meu esposo permaneceu nas traições, mas era algo assim mais intensos. Sabe, pastora? Bem intensos. E eu não sabia o que fazer. Só que eu não conseguia deixá-lo, eu queria ali continuar vivendo com ele, mas chegou um dia que eu falei, Deus, eu não aguento mais. E era assim, muitas palavras de humilhação, porque você fez, você é isso, você é aquilo, e coisas familiares também, assim, bem difíceis. Nossa, foi bem complicado. Mas eu permaneci, e eu fiz uma oração ousada, eu disse, Deus, eu não quero mais viver assim. Ou o Senhor me dá um novo marido, porque isso eu não quero mais. Ou então o Senhor transforma a vida dele, porque eu não quero mais viver assim. Eu andava, pastora, opressa. Eu me lembro uma vez, até conto aqui nesse capítulo, no capítulo desse livro, que o meu marido sumiu. Ele sumiu, e eu queria ligar para a delegacia, para hospitais, ML, eu fiquei louca. E assim, as minhas pernas, elas travaram. Minha mãe foi na minha casa e eu não conseguia andar, né? E ela me levou no pronto-socorro, eu fui de cadeira de rodas, chorando, e o médico olhou para mim e disse assim, minha filha, o que você tem
o remédio não pode te curar. Vá para casa, descanse, porque o teu problema está aqui, ó. E eu fui chorando muito assim, com meu coração muito apertado, e ele chegou, e a minha mãe contou para ele, ele disse assim, isso é frescura, isso vai passar. E todos os dias era uma guerra, era uma luta. Viver debaixo de muita humilhação, por favor, não me deixe. Aquela coisa toda que mulher passa e tudo. E aí a Conceição me apresentou uma outra moça na igreja, uma mulher mais madura. E ela conversou comigo e disse, olha, Jesus, ele te convida para você viver um novo tempo. Você não vai mais ficar andando de cabeça baixa, humilhada, porque o Senhor quer fazer de você uma fonte. Amém. Né? E ali ela me instruiu em algumas coisas. Ela disse assim, olha, não está na Bíblia, mas eu vou te dar uma direção. Dá uma de doida. Desse jeito, pastora. Diga para o seu marido que você não quer mais viver assim. Que se ele quiser ir embora, que ele vá. Não aconselho ninguém a fazer isso. É uma experiência minha. Sob direção de Deus. Uma direção de Deus. E eu cheguei em casa e eu falei para ele, você quer ir embora? Vá. Ah, mas você que tem que ir. Eu disse, não, você não me achou na rua, você me achou na casa dos meus pais. E eu não volto mais para lá. Eu vou viver a minha vida com a minha filha. E você vai ter que arcar com as consequências financeiras, porque eu não trabalho. E eu vou voltar a estudar, porque eu tinha deixado a faculdade. E eu vou seguir a minha vida, porque eu conheço Jesus. E Ele não vai me desamparar. Você pode arrumar suas coisas e ir embora. Porque do jeito que está, eu não quero mais. E ele ficou me olhando ali, sem saber o que fazer, e eu deixei ele pensar. E eu permaneci orando. Pastor, eram guerras. Eu via assim demônios na minha casa, sabe, vultos na minha casa, e eu orava, e quando ele dormia, pastor, eu pegava o óleo ungido e eu ungia meu esposo da cabeça aos pés, e eu declarava, Senhor, liberta este homem. Liberta este homem, Senhor. Só que ele não via. Ele acordava todo melado de óleo. Ele conta isso. Olha aí, sabedoria, mulheres. Olha só o que está sendo liberado aqui como uma verdadeira dica. Você não precisa ficar anunciando que você está ali apresentando, porque é uma verdadeira intercessão. Você pode interceder pela sua irmã, pelo seu filho, pelo seu marido, por quem o Senhor te ordenar. Mas seja inteligente. A gente está diante de uma batalha. Então, às vezes, você não precisa anunciar. Vai lá, unge, ora e deixa acordar melado. Sim. Eu orava na minha casa e eu repreendia os demônios que ali estavam. E eu orava incessantemente. Do jeito que me ensinaram, por isso que eu amo muito o discipulado. Sabe, pastora, a experiência que eu tenho com o discipulado, ela é maravilhosa. E por isso que eu sigo nesse caminho, porque nós precisamos de pessoas, de atalaias, né, de pessoas que segurem na nossa mão, né, e nos instruam ali no caminho. Amém. Porque Deus levanta pessoas para nos abençoar. Amém. Né? E aí eu comecei ali a fazer exatamente aquilo que o Senhor me instruía através das pessoas que Ele colocava no meu caminho. E aí um belo dia ele foi sequestrado. Sequestraram ele. Ele estava com um amigo e alguns homens sequestraram ele e levaram ele para um matagal e deram vários tiros para cima. Deixaram ele assim sem roupa e ele ficou desnorteado ali. E ele começou a ver que Deus estava guardando ele e cercando ele. E ele chegava, e mesmo ele aprontando, às vezes dormindo fora de casa, mas eu fechei os meus olhos assim, os meus lábios, e deixava Deus me direcionar em tudo. Eu comecei a ser aquela mulher sábia que lutava com as armas espirituais. E ele diz, eu não vou te levar mais para a igreja, porque essa igreja é muito longe. Eu vou comprar um carro para ti. Ele comprou um carro para mim. Me lembro que era um Celtinha vermelho, para ver se você me deixa em paz. Vai viver a tua vida. A gente dentro de casa, morando junto. E eu ia para a igreja, não faltava um culto, não faltava uma reunião. Era abençoada. E eu ia para aquele altar, acho que eu aceitei Jesus mais de 10 vezes. Todas as vezes que tinha um apelo, eu estava lá no altar recebendo e aceitando Jesus novamente. Mas teve um dia que eu não aguentei mais. E aí eu fiquei sabendo de uma outra traição bem complicada. E aí eu cheguei em casa e eu disse, Deus, eu não aguento mais. Vou falar algo pra ti, eu não vou mais escutar louvor, eu agora vou voltar a escutar pagode, eu vou voltar à vida que eu tinha, porque depois que eu comecei a te servir, parece que as coisas ficaram piores. Tu não tem mesmo propósito na minha vida, nem na vida dele? Então tá bom. Escuta só, Deus. Eu vou viver a minha vida. E as coisas ficaram ainda mais piores.
E aí, aquela oscilação que a gente tem, né, na conversão. Mas eu me voltei ao Senhor e comecei a liberar perdão para muitas pessoas, por palavras que ali foram ditas a mim. E eu decidi por Cristo e decidi pela minha família. Então, todas as vezes que meu marido chegava em casa, eu estava ali pronta para orar. E ele olhava para mim, ele não entendia. Eu me lembro que eu fui para o encontro com Deus, pastora, isso me marcou muito. E ali Deus, a primeira ministração, que é sobre arrependimento, eu fui batizada no Espírito Santo. Olha. Porque eu precisava liberar perdão. E aí ele fez uma carta linda, porque a minha discipuladora na época instruiu ele já estava assim, sendo moldado, aquebrantado, de ver a transformação de Cristo na minha vida. Porque eu não pregava para ele. Mas o meu testemunho tocou o coração do meu marido. E quando eu cheguei em casa à noite, ele disse assim, tem algo em você, que eu não sei o que é, mas eu não consigo te tocar, eu me sinto sujo do teu lado. Eu olhei para ele e disse assim, meu amor, é o Espírito Santo de Deus que está aqui. E ele ficava impactado porque ele não conhecia Jesus, né? E aí um belo dia, pastor, assim, ele conheceu alguém ali, amigo nosso, e foi falando de Jesus para ele também. E aí um belo dia ele acordou e disse assim, eu vou para a igreja contigo. Eu vou porque eu vou tentar mais uma vez e eu não quero mais que você ande sozinha. E o culto era pela manhã, eu fiz um café da manhã para minha discipuladora e para a Conceição. Estávamos ali arrumadas para ir para o culto e ele se arrumou e sentou à mesa. Eu disse, você vai para onde? Ele disse, eu vou para a igreja. Eu olhei para minha discipuladora e ela disse, te acalma. Eu já fiquei sem acreditar. Eu fiquei como quem sonha. Eu não acredito. Ela disse, te controla, Dani, te controla, respira fundo. E eu disse, você vai para a igreja? Eu disse, vou. Vou com vocês para a igreja. Por quê? Não pode? Eu disse, claro. E nós tipo entramos... Nós entramos naquela porta, daquela igreja, daquele templo. Eu não acreditava, pastora, porque o meu marido era muito mundano. Ele não era de bebida, mas ele era muito do mundo. O carro dele tinha uma caixa de som tão grande que só eram aquelas músicas, enfim, era do mundo mesmo. E ele entrou na igreja, sentou ao meu lado. Eu me lembro que nesse dia quem estava pregando era o apóstolo Arão, eu não conhecia ele. Ele começou a pregar sobre família, ele começou a falar a nossa história no altar. Como se ele conhecesse toda a nossa história. E meu marido olhou para mim e disse assim, você é muito fofoqueira. Você mal entrou na igreja. Você já contou a nossa história para esse pastor. Poxa, minha filha, que coisa feia. Eu disse, não, eu nem conheço esse pastor. Nunca nem vi, porque era recente, né? E ali tinham muitos pastores, como tem até hoje. Ele disse, não falei, é o Senhor que está falando. Aí ele disse, Senhor, tá bom. E ali eu fiz, meu Deus, eu fiquei tão impactada. E sabe, pastora, Deus não usou ninguém, mas o próprio Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim, filha, a partir de hoje, eu mudo a tua história. Amém. A história do teu casamento. Eu não me aguentei. Eu me ajoelhei naquela cadeira e eu chorei. Ele ficou olhando. Ele olhava para minha discipuladora e dizia, o que é isso? Aí ela dizia, deixa ela. Terminou o culto. Eu fiquei tão maravilhada com o que eu ouvi da parte de Deus. Mas quando nós saímos, ele bateu no meu ombro e disse assim, eu não vou ser crente. Eu gostei da palavra, esse pastor prega bem, né? Nossa, tem uma oratória muito boa. Mas eu não vou ser crente. Eu venho contigo de vez em quando, porque eu te prometi que eu não quero mais te deixar sozinha e nós vamos novamente tentar, né, reatar o nosso casamento. Mas eu não vou ser crente. Daniela, você tá me ouvindo? Eu disse, tudo bem, só que eu fiquei com a promessa. Eu fiquei com aquilo que eu ouvi. Eu não estava vendo, né, porque o que ele estava me dizendo ali é que ele não ia servir a Cristo. Mas eu ouvi o que Deus falou. Amém. Vou mudar a tua história. Então você que está me assistindo, sabe, talvez o teu cenário seja totalmente contrário à promessa. Mas aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então creia na palavra de Deus. Se ele disse assim, filha, filho, eu vou fazer, só espere e confia, porque certamente ele fará. Então, pastora, eu tô aqui
me recompondo, porque é uma história rápida, né? Com, assim, uma trajetória que está sendo resumida, mas a gente está falando de dor, de traição, de vergonha, humilhação, né? De uma vida difícil. Olhando assim, a gente que acompanha algumas pessoas... Emocionalmente falando, né? É bem né? difícil. Bem desafiadora, né? Sim. Para uma construção de família, de expectativa, de uma história entre passado, presente e futuro. Mas, sem dúvida, é algo que só o Senhor poderia fazer diante da situação. Sim. E tudo contra. Pelo que eu entendo, né? Tudo sendo anunciado desfavorável, você não via nada, mas você ficava o quê? Com a palavra. Sim, e foram muitos levantes porque o meu sogro disse pro meu esposo, ou ela ou a gente. Né? Nós não vamos aceitar isso. Porque, teoricamente, eu cometi um adultério. Uhum. Porque falei na gravação que estava apaixonada. Certo. E meu marido disse, e agora? Eu disse assim, não, você não vai precisar escolher. Porque Deus vai restaurar. Amém. Né? E de fato Deus fez, porque Deus me aliançou novamente ao meu sogro, à minha sogra. A minha sogra, como eu disse, dorme hoje no Senhor, mas Deus me deu a oportunidade de cuidar dela. Amém. Em São Paulo, com os exames, e eu tive a oportunidade de pedir perdão a ela. Foi um momento único. E nossa, eu amava a minha sogra. Ela aceitou Jesus também. E Deus assim restaurou. Mas, pastora, foi muito desafiador, porque mesmo dentro da igreja eu cometi algumas tolices. Porque nós não estamos preparadas muitas vezes para ouvir algumas coisas. E eu me lembro que eu estava na cozinha de casa, porque o Senhor me faz lembrar algumas coisas. Nós morávamos ali no Parque das Palmeiras. E até isso é bem interessante, porque quando nós saímos dali, uma semana depois roubaram tudo que estava na casa, o novo inquilino. Então o Senhor já estava ali nos dando um grande livramento. Mas enfim, eu estava na cozinha de casa e eu disse, Espírito Santo, eu quero ouvir toda a verdade. Mesmo que ela doa, eu quero ouvir, porque eu tinha as minhas dúvidas em algumas situações. E meu esposo já tinha aceitado Jesus, já estava indo para a igreja. E eu disse para ele, amor, isso, me fala a verdade. Ele disse, para quê? Deixa isso pra lá, eu preciso saber. E ele me contou. E fulana, e cicrana, E ele foi contando, e eu disse, pois agora tu arruma tuas coisas e vai embora. Mas você pediu. Você pediu. Não quero. E eu gritava no meio da rua, vai embora, eu não queria mais. E foi quando a minha pastora me deu aquela lapada santa. E aí eu fui caminhar novamente o caminho do perdão e da restauração. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos totalmente curadas e nós não estamos, né? E Deus estava já ali fazendo o caminho da transformação, da restauração, e eu, com as minhas tolices, queria colocar tudo a perder. Foi bem difícil, porque antes eu só achava, e naquele momento eu tinha certeza. Estava confessado. Confessado, exato. Mas ali o Senhor foi fazendo a obra. E meu marido foi mais rápido, porque ele abriu logo a célula. Ele foi ganhando vidas primeiro do que eu. Foi. Ele é um homem apaixonado por Jesus. Amém. E quando Deus começou... por você. Sim. E hoje ele me trata como uma princesa. A glória da segunda casa. Glória a Deus. Né, foi maior do que a primeira. Porque muitas vezes nós buscamos em relacionamentos, né, em pessoas... saciar a nossa sede. Como diz aqui na palavra em João capítulo 4, né? Quando Jesus diz para aquela mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, nós procuramos em pessoas, em relacionamentos, saciar a nossa sede. Né? Porque eu buscava em pessoas saciar a minha alma, né? Satisfazer o meu ego, a minha carnalidade, em pessoas, em relacionamentos. Mas quando eu conheci Jesus, eu sabia exatamente que Ele faria de mim uma fonte para jorrar, né? E hoje, para a glória de Deus, eu e meu esposo cuidamos de famílias, de casais, de mulheres, homens, e Deus tem nos usado para restaurar, né? E quando nós já estávamos na igreja, eu disse, Senhor, eu quero tudo novo. Eu só tenho uma filha e eu quero ter outros filhos, Senhor, e meu marido também. Nós sonhamos a nossa filha Beatriz também, mas eu fui diagnosticada, né, com
endometriose, cisto, policisto, prolactina alta, uma série de coisas que impossibilitavam de gerar novamente. E eu fui para um centro cirúrgico às pressas, porque eu não entendi o que era. E ali Deus usou o Dr. Gerson para fazer toda a limpeza, né, e tudo. Eu fui preparada para ir para a UTI, porque as trompas já estavam entrelaçadas no intestino, eu estava com hemorragia interna. E eles queriam retirar o meu útero, mas eu delirava, pastora, e dizia, não tira o meu útero, por favor. Você queria porque mais, eu queria mais filhos. E aí o Senhor não permitiu que ele tirasse, mas ele disse, eu não posso mais fazer nada por você. Ele me encaminhou para uma médica especialista em reprodução humana. Eu fiz inseminação, mas não tive sucesso, mas eu tinha uma palavra. Amém. Você vai gerar. Ainda que a medicina diga não, eu sou Deus que te farei viver esse milagre. Amém. E vou te usar para madres serem abertas. Amém. E ali, pastora, depois de longos anos, meu esposo foi para Jerusalém a primeira vez. E ali Deus falou com ele, né, que esse milagre seria concretizado. Amém. E no ano posterior, eu fui para Sião, conhecer Jerusalém. Amém. E eu entrei no cenáculo e me ajoelhei e disse, Deus, fale comigo. E Deus usou um judeu messiânico, era o nosso guia. Ele olhou para mim e disse assim, Deus vai fazer mais do que tu pedes a ele. E eu saí dali com a minha resposta. Passaram-se alguns anos e eu engravidei. E Deus disse para mim assim, ó, você terá um filho, homem. E Deus usou a minha líder na época, a apóstola Tenessa. E Deus usou a vida dela e ela disse, filha, você vai engravidar. Deus manda te dizer 3 meses, sem falar, sem pensar, em gravidez. E tu terás um filho e se chamará Benjamim. E aí eu parei, porque eu entrava em sites de treinantes. Eu falava com todas as mulheres do mundo. Eu já estava uma especialista em reprodução humana. Eu já sabia sobre folículos, sobre endométrio. Eu sabia tudo. E eu parei, eu comecei a me dedicar ao reino. Amém. Aí eu trabalhava com a dança, com o teatro, lá da nossa geração. E eu comecei a me dedicar ao reino. E 3 meses depois, eu fiquei grávida. Do Benjamim. Do Benjamim. E a médica não queria fazer o meu pré-natal, porque ela disse, eu só vou fazer o teu pré-natal quando a gente começar a ver o coraçãozinho do bebê. Porque você já teve um aborto, e etc, e etc. E nem ela imaginava que eu fosse engravidar de forma natural. E esse coração não aparecia, pastora, pensa. Eu ia para ultrassom, o coração não aparecia. Mas apareceu, e o Benjamim veio. E aí nós fizemos um culto de ação de graças para um aninho do Benjamim. E aí eu fui para Jerusalém mais uma vez com meu esposo, né? E lá eu disse, nos muros das lamentações, eu disse, Deus, se tu me deres a graça de gerar mais um. Eu queria mais um menino. Para que quando eles forem jovens, eles possam voltar aqui, caminhar nas tuas ruas. Amém. E quando eu voltei para Manaus, eu estava grávida. Grávida do Pedro. Eita. Eles têm uma diferença de 1 ano e 9 meses, quase 2 aninhos, né? Que foi assim um tempo mesmo. E Deus ali me deu o Pedro. E a mulher que era estéril hoje é mãe de 3 filhos. 3 heranças benditas. Deus restaurou a minha vida, a minha história. Amém. E eu entendo que foi necessário tudo isso para que nascesse. Quando a gente abre as portas, né, do Pode Ouvir, do podcast, o Senhor, Ele dá a direção sempre. E aí, pastora Daniela estaria aqui e tem, obviamente, uma história que é saindo das trevas para a luz. E o Senhor trouxe na memória um versículo a qual Ele nos lembra, para mim, para você e para muitos de nós aqui. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Foi isso que você recebeu e que nós recebemos. Sim. A luz da vida. Sim. Precisava ser uma vida restaurada, precisava ser uma vida de perdão, uma vida, né, mudada. A verdadeira mudança que o Senhor gostaria de fazer era de restituição.
Você foi restituída no ventre, foi restituída no casamento, foi restituída no ministério, foi restituída na família, foi restituída no relacionamento. Houve muita restituição. Sim, sim. Né? Por tudo que nós já vimos e ouvimos aqui. Sim. Então, o Senhor não ia deixar isso secreto, calado, quieto, escondido diante de uma lamparina como você. Ele certamente iria mostrar para todos verem o quanto ele hoje é luz na sua vida. Amém? Amém. E assim, pastora, os meus 3 filhos têm uma marca, né? A Beatriz é a restauração. Amém. Né? O Benjamin, ele trouxe o milagre. Amém. E o Pedro, o ministério. Eita. Porque eu estava grávida, né, do Pedro, quando Deus me deu a promessa de que nós seríamos pastores. Eu também entrei numa crise emocional e existencial. Deus, como assim? E o Senhor disse assim, o que você tem, o que eu preciso. Que é um coração disponível. Deus. E Deus tem me adestrado meu esposo. Deus tem feito coisas poderosas na nossa vida e através de nós. Porque assim como essa mulher samaritana, a Bíblia diz que Deus deu voz àquela mulher. Uma mulher que vivia uma vida opressa, cheia de traumas, né? Ia para o poço em um horário que ela não queria ver ninguém, porque ela não queria falar com ninguém. Mas a Bíblia diz que aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, disseram assim, eu ouvi tudo que aquela mulher falou, né? Através da voz daquela mulher. Então, quero dizer para você que está me ouvindo, nos vendo nesse tempo, Deus está levantando homens e mulheres com vozes proféticas. Amém. Porque Deus não só quer jorrar da sua água, da sua fonte. Ele quer nos fazer uma fonte que vai transbordar. Então Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres com uma voz profética para dizer assim, olha, eu sou a fonte. Eu sou aquele que muda, que restaura, que transforma. Então eu não sei o que você está vivendo nesse tempo. Eu não sei qual é o teu cenário, eu não sei quais são as tuas dores, os teus traumas, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele vem ao nosso encontro para nos restaurar, para dizer assim, olha, para de focar no poço. Eu sou a fonte. Eu tenho muito mais para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Meu Deus, estamos nesse transbordo aqui. Amém. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu acho que foi o suficiente para tanta gente que... Se deixar, a gente vai falando. Vai, né? Que a gente vai aqui mergulhar, porque não são poucas histórias. As histórias que a pastora Daniela tem aqui para nos contar. Mas uma delas eu sei que você pode conferir nessa obra que o Senhor deu como o livro que é Mulheres... Como luzeiros no mundo. Aí tem um pouco, boa parte desse testemunho. Aqui é um livro, né, que o Senhor me presenteou, nem esperava escrever um livro, né? Mas Deus usou até a pastora Shirley Paul, mulher de Deus, para dizer, olha, eu vejo a senhora escrevendo um livro, na hora assim, eu disse, meu Deus, será que ela está embriagada? Do Espírito Santo. Mas no mês posterior, a editora me convidou e eu aceitei o desafio. E aqui são 29 mulheres dos estados do Brasil e fora do Brasil. Aqui tem a autora da África, dos Estados Unidos, aqui compartilhando, né, da sua dor e da resiliência e daquilo que Deus fez, né, na vida delas e através da vida delas. E eu vejo assim que é um novo tempo, um novo passo que Deus assim está me direcionando e me transformando para isso. Mas eu quero já dizer que logo, logo terá o meu livro solo, porque o Senhor aqui tem me capacitado e dito assim, filha, você consegue, porque eu vou contigo, eu sou contigo, né? Amém. Então, Deus assim tem me adestrado e me capacitado e me encorajado a escrever o meu próprio livro. E ali eu vou contar mais detalhadamente esse testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém! Olha, eu já estou aqui naquela expectativa, porque se aí era só uma brevidade, imagina quando vem completo, né? Porque pra gente que ouviu aqui esse testemunho, porque é um verdadeiro testemunho de o quanto o Senhor é comprometido com a família. Amém. A família sempre foi a menina dos olhos de Deus, e sempre foi estabelecida desde o princípio. Ali quando ele uniu Adão e Eva, ele já tinha promessa de família, e foi constituído uma família. E em tudo que é gerado, o Senhor tem convocação para a família. Ele não quer salvar no individual, ele quer salvar no coletivo. Tanto que a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é a casa, é a família, é o propósito, é o chamado. Então não importa qual seja o teu processo. O Senhor, ele chega para fazer mudança, transformação, restituição, resgate. E você ouviu aqui esse grande testemunho através da pastora, e que
tem ainda muito para compartilhar, que você receba essa palavra de edificação no seu coração. E para a gente fazer esse fechamento, né, deixa uma palavra aí, né, à luz desse livro, dessa obra, e de uma palavra de direção. Porque você foi direcionada. O Senhor falou e você guardou ela no coração. As circunstâncias não eram favoráveis, mas você preferiu ficar com a palavra final, a de Deus. Sim, porque o nosso Deus é um Deus de restauração, é de restituição. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E aí Deus tem feito coisas poderosas, pastora, na nossa vida. Nós temos, posso fazer também aqui o convite, né? Nós temos uma base ali no Adrianópolis, na rua Belo Horizonte. Você que me segue nas redes sociais, me acompanha. Então ali Deus tem feito coisas poderosas naquele lugar. Deus nos entregou um ministério. Nós somos ali a base, né, do MIR, da restauração, base MIR Adrianópolis, e nós temos culto de mulheres, culto de homens, célula evangelística, e logo vamos estar também fazendo os cultos aos domingos pela manhã. Então Deus tem feito algo poderoso ali. Então aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu costumo dizer, amados, que o importante não é como começa, mas é como termina. Eu não sei como que está aí essa trajetória da tua história, mas eu quero te dizer, confia no Senhor, porque Ele diz assim, ó, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Se passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se passar pelo fogo, eles não vão te queimar. Passa, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. E se o mar não se abrir, eu te faço passar por cima das águas. Deus é fiel, Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te restaure e que você seja um luzeiro para transbordar, para iluminar, porque Deus nos comissionou e nos convidou para sermos luz. É para um tempo como esse que Deus nos chama para transbordar da sua glória, do seu poder e da sua unção. Deus te abençoe. Meu Deus, é sobre isso. Não tem como não sermos nem achados, impactados e sim avivados. Nós estamos falando de um avivamento e é sobre isso. Você é a luz, você carrega a luz e você leva a luz. E você pode fazer a diferença onde você estiver. Amém. Falo com você, homens e mulheres que estão aqui acompanhando todos os episódios do Pode Ouvir. Você recebeu uma porção, uma semente. E essa lamparina, ela foi convocada para iluminar em ambientes, lugares, pessoas, negócios, situações, contextos, famílias, casas, igrejas, ministérios, tudo por onde o Senhor te levar, Ele vai com a sua presença antes para fazer a sua boa obra. Então, que você tenha sido assim agraciado dessa edificação nesse episódio do Pode Ouvir, e eu te convido já para os próximos encontros, porque vai ter mais de Deus para a sua vida. Acompanhe a gente nas redes sociais e fica ligado, porque sempre tem um transbordo para fazer você mudar de mentalidade e deixar o seu coração, a sua mente, o seu corpo, a sua alma convocados para viver a promessa do Senhor. Te vejo no próximo encontro. Bye, bye.